pessoal, tudo bem? Esse vai estar no ar. Mais um episódio incrível do nosso podcast. E agora a gente vai começar o quarto episódio da nossa Trilha do Conhecimento. E eu tenho aqui alguns convidados. O nosso tema, Ju Armando comigo, em mais um episódio. Dividindo a bancada para mais um episódio da Trilha, que está incrível. Qual é o nosso tema de hoje? O perfil do consumidor. E aqui agora, né, Ju, quem que a gente... Vamos pedir para eles aqui se apresentarem, o pessoal que está vendo a gente. Quem vai começar primeiro? Vai o mestre, né? Vai lá. Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Rafael Haddad, eu sou supermercadista, palestrante, treinador aqui na cidade de São Paulo, né? Um prazer estar nesse podcast maravilhoso, né? Produzido pelo time da APAS. Espero que vocês gostem muito do conteúdo. Hoje vai ter muito debate prático, muita verdade, muita realidade, muito insight positivo. É um prazer estar aqui com vocês, meninas, Álvaro. Seja bem-vindo, muito bem. Eu sou o Álvaro, sou supermercadista de segunda geração. Nossa loja fica em Barueri, a gente tem uma loja com 40 anos, foi fundada pelo meu pai. E eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, Dani, Ju, Rafa. Eu que agradeço, viu? Né, Ju? Nós agradecemos a presença de vocês. E aí, vamos lá? Começar essa conversa? Eu acho que está todo mundo aí na expectativa. E aí, gente, vamos falar de perfil do consumidor. O varejo, o supermercado, quando as portas se abrem, todo mundo entra. Né? Eu acho que é o ambiente mais democrático, é um dos mais que a gente tem. Só que aí a gente recebe, hoje, você recebe dentro da sua loja consumidores de 20 a 80 anos. Então, como é que o supermercado se adapta a essa nova realidade do consumidor? Né? Como se comunicar ao mesmo tempo com pessoas mais jovens e pessoas de mais idade? Falar um pouquinho da parte de repente, atendimento. Então, eu queria que o Rafael e você, Álvaro, como fazer isso na prática? Bom, eu acho que existem vários meios da gente poder, não digo alcançar a perfeição, mas alcançar a expectativa dos clientes. E quando a gente fala da palavra atendimento, uma das coisas para a gente poder estar sempre cumprindo as expectativas é justamente entender essa expectativa. E por muito tempo, assim, os colaboradores, os líderes, eles não foram treinados para, não digo para prestar um excelente atendimento, mas eu digo para, de fato, conseguir extrair informações relevantes do cliente a ponto de entender as suas expectativas, exigências e conseguir traduzir isso de forma tangível, oferecendo produtos melhores, serviços melhores, condições melhores. Então, acho que o primeiro insight, na minha opinião, que todo supermercadista ele tem que entender é que o supermercado dele tem que ter uma escola lá dentro, uma parte onde se formam pessoas e que o supermercado treina essas pessoas para poder prestar um excelente serviço. A gente sofre hoje com problema de rotatividade, todo mundo sabe. Então, nesse entre e sai de pessoas, muitas vezes o processo ele se perde. Né? A excelência no atendimento ela se perde. E com isso, assim, você tem aqueles clientes do dia a dia, né? Na sua loja acontece, na minha também. Só que ele não quer saber se o seu funcionário é novo ou antigo, ele quer ser atendido naquele padrão que ele está acostumado. Sim. Então eu acho que esse seria um insight muito valioso assim, para os supermercadistas. E claro, né, a gente também vive num mundo globalizado. As pessoas elas estão se atualizando, elas estão vendo tendências, elas têm televisão, você tem programas de grandes influências. Então, às vezes, você pega lá um exemplo do Big Brother, que muitas indústrias fazem a promoção de algum produto lá, no dia seguinte o cliente todo mundo na loja já quer aquele produto na sua prateleira, né? Então, e você tem que acompanhar o preço muitas vezes, ser rápido nessa velocidade, né, Álvaro? Imagino essa dinâmica, eu acho que tudo isso entra com essa pauta de você tem, de repente, um público muito jovem, talvez antenado nessa dinâmica, nessa velocidade que você tem que acompanhar, mas ao mesmo tempo você tem que estar atento com o público, às vezes, mais idoso, que é um pouco mais lento. Então, na sua experiência, como você vê essa dinâmica na sua loja, desse mix né, essa amplitude de clientes que você tem? Como o Rafa falou, acho que a nossa maior dificuldade, né, o que a gente mais precisa fazer é ficar atento a esse tipo de coisa e entender a expectativa do cliente. Né? Você falou de clientes de 20 anos, mas quem influencia muito a compra já é a criança, a partir de 2 anos ali, já está influenciando a compra com os pais. Né? E você falou dessa diferença, dessa geração bem mais jovem, né? Talvez uma geração alfa, uma geração Z, uma geração 60 a mais lá, dos baby boomers e tal. E a gente vê que assim, uma geração mais jovem ela está
numa expectativa de encontrar esses itens que saem na TV, ou melhor dizendo ainda, né, a geração Z está muito mais antenada na rede social, então algum produto que está sendo influenciado aí com algum influenciador digital, algum energético, um biscoito, muitos collabs estão acontecendo. Legal. E eu acho que essa geração está muito ligada nisso, né? Tem alguns cases específicos aí de Fini com Carmed, com Oreo e Coca-Cola. Você viu que saiu? Acho que ontem anunciaram a Fini com a Dr. Oetker. Sim, também. Gelatina. Então isso é legal, cara, porque a indústria também tá se coçando, né? O que acontece é o seguinte, essa geração está muito ligada no TikTok. Né? Tem uma trend aí, tá hypado, né? Tá hypado fazer gelatina, fazer a gelatina de Fini usando a gelatina. Então, por isso eles aproveitaram essa collab aí de Dr. Oetker com Fini. Mas aí você vê como é a velocidade, fazer, produzir a minhoquinha, produzir aquela... A indústria ali já está ligada, né? Tanto os dois lados, a própria Oetker quanto a fabricante do Carmed, enfim. Então, você está ligado a esse movimento. Então, escutar o seu cliente. O que o seu cliente está fazendo? O que é interessante para ele? Então, eu gosto muito do exemplo, eu vi fora do caixa lento. Eu gosto muito desse case, porque eu falo assim, poxa, a gente tem que respeitar, né? Que a gente fica sempre do rápido, check-out e... Pô, e o caixa lento? Então, assim, por que não respeitar essas duas polaridades? Ou, de repente, uma questão de audição. Então, como que a música da loja é muito alta? A luz, como é a luz? Como é a altura das prateleiras? De repente, uma senhorinha tem que ficar baixando para pegar alguma coisa. As coisas mais que são a criança que influenciam tem que estar lá embaixo, porque, né? Olha só, a criança vai estar na altura do olhar dela, porque antigamente quem fazia isso era o próprio marketing da indústria. Então, ela anunciava aquela coisa, né, agressiva, para que a criança visse na propaganda e induzisse. Agora, mais a propaganda não pode ser por essa via. A gente não pode mais anunciar direto. Então, cabe ao perfil da loja, né, ao supermercadista, ter essa responsabilidade de como que eu vou colocar o mix, como que eu vou melhorar a dinâmica da minha loja para poder atingir essas pessoas. Até porque a gente sabe isso muito bem na prática, né? Da mesma forma que esses caras, eles compram bem, eles também te trocam numa facilidade assim muito rápida, né? Exatamente, é um bom ponto. Mas como é que você faz, Álvaro, na tua loja? Você não falou o nome da tua loja. Fala aí, pessoal. Isso. Alvorada Supermercado. Para quem quiser ir lá, né? É isso aí. Ó, pessoal, registrou? O que você faz de efetivo lá? De olho nessa questão do atendimento, com seus clientes mais velhos, né? Mais idosos ou os mais jovens? O contraponto da geração que a gente falou são esses 60 a mais, ou nem isso, né? Dos milênios para cima ali. São pessoas que valorizam muito mais um atendimento pessoal, né? Valorizam uma promoção de uma comunicação um pouco diferente, não tão dinâmica como uma rede social, mas uma coisa mais direta como um tabloide ou uma oferta de WhatsApp, uma coisa até Facebook ainda. É uma geração que usa muito esse tipo de rede ainda. Então, assim, a gente tem que entender todas essas gerações e tem que tentar, como um contra-regra de um espetáculo, ir mudando os cenários e deixar a nossa equipe pronta para estar atendendo esse tipo de... cada geração dessas, né? A gente tem falado muito sobre isso, né, nessa trilha dos desafios do varejo, né? Então, assim, sempre a palavra que está associada a varejo é desafio. Então, é justamente isso. Ficar antenado, ficar prestando atenção nessas tendências, tem que mudar muito rápido. E, assim, pô, é uma loja, né? Quanto você tem toda uma questão física mesmo, de mudar uma gôndola, quanto você tem uma questão de um corredor que às vezes não dá para ser tão amplo, ou uma iluminação, enfim, não vamos nem chegar na tecnologia, vamos no básico mesmo, que é uma gôndola, às vezes, ser um pouquinho maior, né, um espaço maior. Mas aí, juntando tudo isso, você falou muito bem da liderança, do quanto tem que se olhar para a liderança. Então, também é trilha nossa, a gente falou bastante em todos os episódios, é pauta da Apos Show do Congresso esse ano, é justamente focar na liderança, então uma nova liderança para esse novo varejo que tem todo esse público. Então, Rafa, você pela sua experiência ali cultivando líderes, o que você pode dizer que poderia ser, digamos, um olhar, né, do varejista? Ó, começa por aqui. Então, lógico, começar pelo líder, mas por onde? Eu estudei muita literatura do varejo antes de começar com os meus treinamentos. E eu percebi, e não é nenhuma crítica, porque também existe uma evolução da parte educacional, principalmente da área do varejo, que é uma área muito atrasada. Eu via muitos protocolos de atendimento muitas vezes. Olá, tudo bem? Pergunte CPF, sorria, veja se faltou algum produto.
E quando você dá um roteiro para as pessoas seguirem, você meio que transforma elas em robôs e você acaba privando elas da oportunidade de pensarem, aprender a pensar. Né? Então, para mim, o pensamento crítico é um dos valores e comportamentos que, na minha opinião, são de mais valorosos que existem no ambiente do varejo. Então, na minha opinião, todo dono de supermercado ele deve fazer pelo menos um treinamento comportamental com líderes e colaboradores, né? Valores ali que façam com que essas pessoas elas estejam mais atentas ao ambiente, porque também a gente muitas vezes tem aquele problema, né, do repositor, do encarregado, ele está tão focado nas coisas que ele tem que fazer que ele acaba se esquecendo do que está em volta. E às vezes o cliente ele é mais introvertido, ele até olha, vê se o colaborador se demonstra disponível, né, para atender e tal, mas percebe que o cara está ali tão focado que até acaba sendo um pouco, deixa o cliente um pouco inibido. Então, eu acho que os donos de supermercados, proprietários, eles precisavam fazer essas inserções, desenvolverem mais esses soft skills na liderança e treinar de forma recorrente. O ponto, na minha opinião, o problema do varejo nunca vai ser a excelência. Todo mundo sabe aonde fica a excelência e como chegar lá. O grande desafio, para mim, é a constância, né? O quanto você é consistente nas suas ações do dia a dia. Eu lembro numa palestra da NRF que a gente... Desse ano? Do ano passado, que a gente teve sobre uma diretora do parque da Disney. Ela falou sobre qual que é o produto. Por exemplo, no parque da Disney você tem aquele sorvete do Mickey, né? Clássico, da orelhinha, que todo mundo compra. E ela falou em referente aos nossos varejos, né? Qual é o produto marcante da sua loja? Não é só... Não funciona, essa ideia não funciona só no parque da Disney, funciona em qualquer lugar. Então, o seu supermercado é o pudim... É o pão, é o bolo, é o cookie, ou é o como ele brownie. falou, o atendimento de repente pessoal, o que né? que chama a atenção? E aí, uma das coisas que ela falou, que bom, aí você escolheu o seu produto, não deixe ele faltar um dia sequer. Legal. Então, ela já estava também ensinando a gente sobre a consistência, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante que você tem que se atentar aí na sua loja. Uma pergunta para vocês. Você falou sobre liderança. Você acha que o RH, no seu caso, quando você contrata, você ter dentro da sua equipe perfis de profissionais nessa faixa, tirando as crianças, óbvio, né? Na hora que você promove um treinamento, é mais fácil rolar esse entendimento? Por isso que você tem que diversificar a sua equipe também? A gente diversifica tanto na geração, quanto também no... como é que a gente chama quando uma pessoa é mais executor, mais planejador? Perfil comportamental. Perfeito. Então, tá linkado o que a gente está falando aqui. Então, tanto geracional quanto no perfil comportamental, a gente busca mesclar a nossa liderança. Até porque o nosso turnover é muito alto na operação. Então, se a gente não investir em treinamentos, numa liderança mais forte, é o que vai manter aquilo ali, é o que o Rafa falou. Os processos eles vão se perdendo, né? Porque muitas vezes os processos, na verdade, estão nas pessoas. Quando a gente entender no supermercado que os processos são documentos, que a gente tem que documentar isso, tem que escrever, tem que seguir. Mudou uma pessoa, o processo tem que seguir da mesma forma que era antes. Quando a gente no supermercado entender isso, essa coisa vai ficar um pouquinho mais leve para nós. Mas é uma dificuldade que a gente tem no setor de supermercado. E querendo ou não, a fonte de fuga hoje da contratação são os mais jovens, né? O primeiro emprego, e também os mais velhos, né? Então, querendo ou não, você força a contratação dessas pessoas. Né? Essa geração Z, o que está todo mundo falando hoje de geração Z, né? Tanto tem essa dificuldade na experiência de compra, como também na experiência de atendimento, de como trabalhar no supermercado. Sim. São pessoas que não gostam de uma monotonia no supermercado. Nosso trabalho normalmente é assim, né? Um operacional monótono. Esse cara ele quer uma experiência nova, ele quer crescer, ele quer mais dinheiro, porque ele vê no Instagram que as pessoas ganham cada vez mais dinheiro. Faz uma dancinha no TikTok e já ficou milionário. Esses dias eu vi um treinamento de uma rede, né? E uma das diretoras da RH, ela falou o seguinte, falou, olha, né, para um jovem que estava lá, ele acho que era menor aprendiz, estagiário, você precisa atender as pessoas como você gostaria de ser tratado. Só que daí o que aconteceu? O menino ficou com uma cara de interrogação desse tamanho assim. Aí ela percebeu que eu acho que ele não entendeu muito, ela perguntou, me fala, como você gostaria de ser tratado? Ele não sabia responder. Não sabe. Cara, porque ele não tem uma identidade normalmente formada. essa geração ela foi criada
olhando o celular, ou sendo servido demais. Eu já pensei, ela vai lá na internet e ela resolve. Eu tô aqui. De forma imediata, né? É uma geração que foi guardada dentro de casa. Jogando League of Legends. Exato. Jogando videogame, Roblox, olhando no Instagram, olhando no TikTok. Cara, e assim, é uma questão que é muito doida, assim, é um desafio para os supermercados, porque eu sempre falo, não é culpa dos supermercados, o problema social que o nosso país enfrenta e diversos, e eu não estou nem dizendo a cunho político nem nada, mas é um desafio, só que assim, é responsabilidade dos supermercados resolver isso, porque é o que tem. Então, cara, vai chegar gente de todo tipo. A gente tem que aprender a lidar. Se você não jogar o jogo e formar essas pessoas, tirá-las da bolha, tem que dançar, você vai sofrer. Mas aqui eu queria fazer também uma defesa em prol desse que a gente às vezes parece que está muito criticando e tal, assim. A gente da Super Varejo vem com um posicionamento novo esse ano, foi pauta de podcast, a gente vai falar bastante disso, até por isso estamos as duas aqui, né, como hosts, mudando. Por quê? É nossa obrigação, você falou, se moldar a isso. Então, assim, a geração é assim, ok, o que eu vou aprender com ela? Porque eles também têm muito a nos ensinar. Sim, todas as gerações são gerações que vêm marcadas por comportamentos para mudar, às vezes, muitas verdades, mudar paradigmas, que às vezes, então, a gente teve todo o boom da diversidade chegando para falar pra gente, opa, peraí, eu tenho que ter mais mulheres, eu tenho que ter mais negros, eu tenho que ter mais pessoas com deficiência, enfim, começaram a ampliar um lugar que você falava, a gente não falava disso. Né, as lojas com 40 anos, e como ele disse, o varejo ainda é muito atrasado. Então, eu penso também que o valor positivo que a gente pode tirar dessa geração nova, que sim, tem esse viés, esse lado de que para eles acham que tudo é muito fácil, eu vou fazer Uber, tá tudo bem, eu não vejo tanta essa fidelidade do emprego, mas assim, ele contribui o quê? Com agilidade, com mentalidade nova, novas soluções de problemas, às vezes, eles fazem uma coisa, mas é tão fácil, aí você fala... Às vezes eu preciso instaurar um processo de 5 páginas. E ele fala, você consegue resolver isso em uma. Porque ele sabe, ele já nasceu com o celular na mão, para ele a inteligência artificial é o amigo dele, ele entende daquilo. Então, como a gente também, como um meio que realmente está um pouco defasado nessa velocidade, a gente usa isso a nosso favor. A gente em Super Varejo, com a nossa comunicação, mudar e falar com essas pessoas, trazer ele para próximo, mostrar para ele que o supermercado, né, é uma porta de entrada, é um lugar que ele pode aprender e crescer, e de repente crescer rápido como ele quer. Então ele vê a rede social, eu vou fazer um TikTok, eu vou ser CEO, né, vou ser herdeiro em 2 dias. Pô, uma trilha no supermercado, de repente, quando não te abre essa porta de você entrar como um empacotador e o seu diretor, né, ver você um brilho ali, em, sei lá, X tempo você virou um encarregado de setor, né? Então, no próprio essa hierarquia do próprio supermercado, começar a tornar isso um pouco menos hierarquizado, menos com camadas que ele olha e fala, cara, é aquilo inatingível, que é sempre assim, o cara fala porque ele é o filho do dono. Na verdade, ele os comentários não foram em relação à crítica, mas sim um entendimento dessa geração. Exato. Né? Então, é um entendimento de como eu atender e como eu vou trabalhar com essas pessoas dentro da minha empresa. Mas ainda é muita crítica do setor, tá? Não aqui. Mas não, assim, eu sim. escuto em vários lugares. Eu fui viajar, foi uma dor do restaurante. Ele falou, não tem ninguém pra trabalhar, essa geração eu não posso confiar. Então, não é aqui, assim. A gente está tendo essa tendência a ter essa crítica desse lugar, porque realmente eles não estão mais dispostos a serem líderes, eles não estão mais dispostos a ter tanta obrigação como a geração, né, 40 a mais, enfim, 50 a mais, a gente tinha essa coisa, esse comprometimento, eu quero ser chefe. Eles falam, pra quê? Pra que eu vou morrer pelo meu trabalho? Então não está errado. Então eu escuto muitos podcasts, a gente fala muito sobre isso, justamente como a gente pode usar essa mentalidade nova, então, de novo, a nosso favor, para mudar a mentalidade do próprio varejo, que atrapalha vocês mesmos. E eu acho que isso, assim, na minha opinião, é uma mudança que está atingindo diversas áreas. Sim. Por exemplo, eu estava conversando com uma arquiteta, né, bem renomada do varejo, e ela falou para mim assim, Rafa, até os nossos projetos de loja, eles tiveram que ser moldados e mudados, né, para se adaptar à nova tendência, né, tanto em questão de perfil de consumo, em relação à quantidade de funcionário, ou seja, antigamente você via projetos de açougue que era 10 metros de balcão de açougue ali para um monte de açougueiro atender. Hoje você vê muito mais geladeira de autosserviço e um balcão de atendimento, né, frios. Então, cara, você quer frios fatiado na hora, só se você tiver pedidos acima de 200, 300 gramas, senão
vai tudo para um embandejado. E aí você vê também uma mudança de postura de gerentes, porque os gerentes tiveram que aprender a lidar. Só que, porque também antigamente era assim, cara, o cara não dava certo, manda embora. Tem uma fila de 10 pessoas ali esperando para trabalhar. Isso. Hoje não. Hoje, se você manda embora uma pessoa, é uma dificuldade tremenda de encontrar outra pessoa. Então, eu sempre falo, a conveniência, ela não consulta, a necessidade, ela não consulta a conveniência. Né? Então, hoje, querendo ou não, essa obrigação, ela até foi, não digo forçada, mas acelerada, né? Em toda a cadeia do varejo. E assim, a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Como você falou, um processo de 5 páginas não faz sentido. Eu estava refazendo os processos na nossa loja e eu justamente, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu não vou chamar a liderança para fazer tudo. Eu vou chamar as pessoas que estão envolvidas. Eu desenhei e falei assim, faz sentido para você? Qual foi a resposta que eu tive? O processo que é fluido, ele é seguido. Olha. Ou seja, se for rápido, se for tranquilo de ser feito, ele vai ser feito. Se você colocar uma complexidade muito grande, esquece, não vai ser feito. E o principal, envolvê-los. A gente teve aqui uma dica na trilha de uma pessoa que tem um varejo, né, misturado. Ele falou assim, quanto mais você envolve essa geração e traz para próximo, ele consegue se espelhar, ele consegue se sentir participante. Então, isso é uma dica de ouro, assim. Então, envolva realmente quem executa, porque ele sabe a dor do processo. Não adianta você chegar e falar, o processo é esse, porque eu aprendi, né, com a escola do Rafael, que o processo é esse, eu aprendi, sei lá, com a Bíblia de Diniz, que o processo é esse, o processo está aqui, execute. Ele fala, mas eu estou lá vivendo o processo. Um exemplo que nós vivemos lá e deu muito certo foi a implementação de tecnologia para processos mais simples, como reposição, por exemplo. Nossa, eu ia fazer essa pergunta. Tecnologia agora, como é que ela pode ajudar? Como é que era a reposição antes? Um repositor pegava um pedacinho da caixa de papelão, rasgava aquela aba, anotava ali tantos de biscoito, disso, daquilo, ia para o estoque, buscava e colocava. Hoje a gente tem processos que estão dentro do RP, e a gente usa coletor de dados, então cada repositor hoje tem um coletor. E isso é legal porque ele entende uma atividade, então ele inicia uma atividade com o coletor, ele executa a atividade e tem um fim. Então, parece que é uma coisa que é muito mais tecnológico para ele e faz mais sentido para o dia, para a atualidade dele, né? Faz mais sentido com aquilo que ele aprendeu desde que nasceu, que é mexer com tecnologia. Então não é aquela coisa de eu tenho que tirar da minha cabeça o que eu vou colocar aqui na prateleira. Não, tá ali, eu vou usar esse equipamento e tudo mais. Uma coisa que a gente tem discutido com o RP nosso é gamificar isso daqui. Né? Então que uma legal. Coisa nova que a gente começou a discutir. Muito legal. Poxa, como é que a gente consegue gamificar esses processos de reposição, por exemplo? Como que é isso? Não sei. Ele tem que repor determinados itens com determinado tempo ou com determinada qualidade. Ganha ponto, né? Ele vai ganhando pontos, olha. estrelinhas, eu não sei. Muito uma legal. coisa que a gente tem buscado Que para justamente bacana. atrair essa juventude. Você acha que a Sair tecnologia da monotonia. também ajuda no atendimento? Melhorar? Para tentar atingir Então, essas... A gente estava falando de atendimento. Falando especificamente dessa geração mais nova, é uma geração que não gosta muito de ter uma personalidade É o de pessoas. self-checkout. Tá? A gente tem lá o self-checkout. Não tem fila nos caixas. Às vezes tem fila no self-checkout, a pessoa fica na fila do self. Por quê? Não quer ter o contato visual. Não quer que alguém pergunte para ele, você pega a sua nota, você faz parte do nosso clube. Você quer sacolinha? Não quer, você quer isso, você quer aquilo. Não quer ter esse contato pessoal. A gente entendeu isso também, que faz parte dessa geração. Você falou também da arquitetura da loja e tal, que muita coisa mudou porque as lojas estão atentas às gerações. Por que um açougue é menor hoje? Você pega uma pessoa de 25 anos, ela não sabe pedir uma carne no açougue. É isso aí. Ela não sabe que tipo de corte. Eu quero comer um bife hoje, mas... Colchão mole, colchão duro, contra filé, não sei o que eu vou Lá pedir. na NRF a gente até viu, né, uma solução de uma empresa brasileira que eles têm um totem de autoatendimento no açougue, né? E aí, por exemplo, nesse totem você escolhe a carne, se você quer ela cortada, se você quer ela em peças, se você quer ela em bife, se Genial, você quer ela em estrogonofe, né, em cubinho. Então, E já provavelmente diz a indicação. Você coloca ali Olha. o peso e aí você faz o pedido no totem. Cara, igual o totem assim que você vai em McDonald's, essas coisas assim, sabe? Genial. Você faz, aí você tem a lista do pedido, show de bola. Aí você tem a opção, se você quer retirar no balcão do açougue ou numa geladeira, por exemplo, que eles estão fazendo, sabe, tipo uns boxes, né? uns boxes pra você guardar o pedido, E aí você vai fazendo suas compras, aí quando você viu, você já tá com o seu pedido do açougue pronto. Isso torna o atendimento mais ágil, você
fornece uma experiência legal, só que daí, como você falou, os supermercados eles têm que estar atentos, porque você tem uma geração mais antiga que às vezes ela tem uma dificuldade com a tecnologia. E aí, né, o cara gosta daquele atendimento. Ela estima atendimento. a personalidade, ela estima o atendimento, a consultoria do açougueiro. Esse é o ponto. Por exemplo, tem cliente que o cara quer ver o bife, assim, então às vezes os açougueiros falam, o cara mostra a peça, e aí, patrão, e essa peça aqui? Essa daqui, cara, parece que é tipo assim, é um momento que o cara tá olhando para uma aquisição de uma casa, sabe? É o momento do cara. Olha, se bem que hoje em dia tá quase isso, né? Por isso que tá indo as coisas, né? E como que você tira essa experiência do cara, entendeu? Por exemplo, assim, a picanha. Não, picanha tem que ser até tantos quilos. Aí o cara, olha, pega uma peça, pega a terceira. Ele quer discutir que ele sabe daquilo. E aí ele tem a sensação que ele fez um bom negócio, que ele pegou a melhor peça de picanha na loja. Só que, cara, se você como dono do supermercado, você como líder, gerente ou açougueiro, cara, isso é experiência. Querendo ou não, faz parte do roteiro do negócio, entendeu? Então, acho que isso é muito significativo. Sim. Então, você ter esse senso crítico de você poder mesclar esse ambiente, sabe? Tanto do atendimento como do totem, enfim. Eu acho que é um caminho hoje, pelo menos na minha opinião, para essa década, assim, eu acho que é a decisão mais assertiva que eles podem ter. E você pensa que isso pode ser, de repente, um problema, uma dor para quem tem uma loja pequena, né? Assim, poucas lojas ou uma loja pequena? Porque às vezes a gente escuta e fala, eu imagino, né? Eu tenho, sei lá, 2 lojas. Eu falo, isso que ele está falando é para quem tem, né? Eu 10. tenho uma loja, minha loja tem 700 metros de área de venda. E a gente, é o que eu te falei, é a nossa chave de ouro aqui, é entender as gerações e saber como atendê-las. Então você pode ter uma loja pequena, uma loja grande, você tem que estar ligado, você tem que saber possível, aprender, então. você tem que saber atender a qualquer uma dessas gerações, e sim, é possível. Eu acho que hoje também, além de ser possível, é acessível, né? Tem muita coisa boa, bacana hoje já disponível no mercado, a própria internet, ela te mostra essas possibilidades, né? Ela te deixa a par de muita coisa que já está funcionando. Hoje a gente vive num mundo globalizado, num país que hoje é muito fácil você ir para alguma capital e visitar algumas lojas e ver tendências. Antigamente só São Paulo que era a escola da inovação. Esses dias eu estava dando um tour lá em Curitiba e comecei, né, a olhar as lojas do Mufato, do Condor, do Festival, do Verde Mais. Cara, eu olhei assim, eu falei assim, cara, eu fiquei impressionado, assim, com a riqueza, assim, dessas lojas. Eu acho que se eu passasse mais tempo lá e visitasse outras lojas, eu ia me impressionar muito, assim. E é legal porque não funciona só aqui, funciona em vários lugares, né? Então, no Nordeste também, hoje você vê lojas ali extremamente atualizadas e isso é muito bacana. Muito rico, né? Você percebe que o nosso varejo, ele está evoluindo. Que bom. Isso é muito importante, né? Outra pergunta, viu, Ju? Falando de comunicação, saindo do atendimento e indo para a comunicação. Como se comunicar? Se existe uma estratégia para da rede se comunicar com todos esses perfis? Como é que, ou dentro da loja, ou na internet, ou nas redes sociais, como é que você cria um plano de comunicação? Tá. Como é que vai ser o cartaz da minha loja? Pensando que, né, pessoas mais velhas, poxa, não enxergam, né, usam óculos, ou enfim, pessoas mais jovens, ali na internet, existe um plano? Como traçar uma comunicação ideal? Nas redes sociais ou na loja física? Lá atrás, o Philip Kotler falava dos 4 P's, o último P era o de promoção. Como você comunica isso com o cliente? Então, lá atrás era um tabloide, eram os cartazes, enfim, era essa coisa que era uma via só, né? Hoje a gente não fala mais dos 4 P's, fala do 4 C's, e o contraponto desse P de promoção é o comunicação. Exatamente. Essa geração nova, por que é comunicação? Porque vai e volta. Então você comunica isso numa rede social e você tem a resposta do cliente. Mas se você colocava ali um outdoor, uma placa, um tabloide, você não tinha resposta nenhuma. Sim. Você media depois com a sua venda, com o seu cupom. O marketing está muito metrificável, né? Exato. Agora tem muita ferramenta para isso, né? Então, assim, a gente tem que entender que a comunicação com a nova geração é através dessas redes, exatamente a comunicação que vai e vem. Você posta alguma coisa, você tem um retorno daquilo. E com a geração mais antiga, eles ainda prezam muito por essa comunicação de via única. Então ele gosta de receber o tabloide. É uma geração que
ela não é ultrapassada, porque ela tenta se atualizar em alguma parte de tecnologia, então ele gosta de receber alguma coisa ainda no WhatsApp. É uma geração, essa mais antiga, que ela não gosta ainda muito do clube, do cupom, porque dá um pouco de trabalho, mas ela gosta de receber no WhatsApp ali. Ela tem Facebook ainda, então ela gosta de receber ali o tabloide no Facebook. Então acho que a gente tem que ter esse tipo de comunicação que legal. De todos esses canais. E eu acho que assim, o maior problema da comunicação é a falta da mesma. Exato. Parece meio óbvio isso, né? Mas às vezes os supermercadistas eles não entenderam que eles precisam se esforçar para suprir essa comunicação em diversos sentidos. Né? Como o Álvaro falou, se você, por exemplo, teve um case uma vez de um aluno nosso, ele tem o cartão próprio da loja e aí venderam para ele a ideia de colocar um totem de autoatendimento, onde o próprio totem faria o cartão da loja, né? Era um pedido virtual e depois o cliente receberia. Porque assim, a geração mais nova não faz cartão da loja, né? São os mais velhos, né? Só que o que acontece? Não funcionou, porque os mais novos, eles olhavam o totem e falavam, cara... Porque assim, quando você está fazendo um pedido de carne, igual foi o exemplo que eu dei, é mais fácil, é mais intuitivo, é mais visual. Quando você está fazendo um cartão da loja, você debate limite, você vê o prazo de pagamento, como funciona a burocracia, então é mais fácil uma pessoa. Aí o que ele fez? Ele colocou uma funcionária lá. Os cartões voltaram a serem feitos. Só que daí, para que você vai precisar do totem se você já tem uma pessoa lá? Isso. Então assim, eu acho que você testar, você validar, mas você nunca parar de se esforçar em se comunicar e entender. Cara, tá travando o processo? É problema de comunicação. Isso. E aí você tem, né, os WhatsApp. Não sei, seus pais, assim, minha mãe todo dia me manda aquela mensagem do bom dia, as coisas da borboleta. O passarinho batendo asa com bom dia. É comum das pessoas. É meio que um mantra, assim, da minha mãe. Eu não sei, cara. Mãe, as mães, não, eu sou mãe, mas eu não faço isso, não. Não, cara, minha mãe... A geração já mudou. É uma geração que tá ligada na tecnologia por enviar isso pela internet. Mas... Eles faziam isso lá no Orkut, lembra? Só que vira um ritual, porque assim, por exemplo, a gente faz um negócio que você falou, por exemplo, a gente dispara as ofertas diárias, né? Só que o que acontece? A gente dispara as ofertas em imagem, né? Então as promoções do dia, vai lá uma imagem ali que a gente faz, e a gente também manda ela escrita. Por quê? Porque os jovens não querem baixar a imagem por causa que eles não querem gastar os dados da internet. E também não ocupar a memória do celular. Isso. Perfeito. Os idosos já gostam de baixar a imagem. E aí o que você faz? Você deixa de mandar um dia. Cara, a gente recebe pelo menos umas 8 mensagens. Não tem promoção. Oi, não tem oferta? E assim, uns 8 pontos de interrogação. Tipo, te colocando na parede mesmo. Mas é o jeito, cara. E assim, se você não tá atento a isso, a expectativa, é como a gente falou, você tem que entender o que eles esperam. Né? Isso é muito rico. É uma coisa, voltando a falar sobre... Voltando um pouquinho atrás sobre o açougue, a experiência que você falou de ter os mais velhos gostariam de ter um consultor ali. É que eu acho que o açougueiro passa a ser o consultor. Exato. Você entendeu? Acho que vai mudar, vai caminhar para isso, né? É isso que eu tava pensando. Quando você pega a geração mais antiga, é o que o Rafa falou. Ele quer discutir para mostrar até o que ele sabe, o conhecimento dele em relação à carne. E ele quer discutir, quer saber que ele fez um bom negócio. Ele quer escolher, exatamente. Agora a geração nova não. O terror dela é chegar no açougue e falar, eu quero bife. Que carne. Mas essa aí tá na terceira veia, os mais velhos, né? O mais novo não. O terror é o açougueiro vir com uma pergunta que ele não sabe responder. E voltando a falar de comunicação, eu não sei vocês, eu acompanho nas redes sociais, TikTok, mas é meu filho, né? TikTok eu mexo mais ou menos e tal. Tem supermercado que faz Nossa, eles fazem umas ações no TikTok, eu acho que evoluiu tanto. É a maneira de comunicar com a geração. Eu me divirto, juro. Acho que evoluiu, tá evoluindo. Assim, acho que a gente fala, né? O supermercado ele tem que ser uma escola para formar, ele tem que ser um teatro na parte do marketing ali. Porque, você vê uns supermercados assim, você vê uns reels, cara, impressionante, cara. Questão de superprodução, assim, é absurdo, assim. Tem bastante páginas bem legais, assim, né? E é aquilo. Você está entendendo a expectativa das pessoas. Gera interação do consumidor. Você fala da oferta sem mostrar necessariamente a promoção. Você fala de um outro jeito. Gera venda? Não sei, mas ele engajamento, engaja, né? Engajamento. É a palavra, a grande palavra, é engajamento. É tudo que a gente abordou mesmo. Justamente foi muito rico esse episódio. A gente daqui a pouco está arrumando para o fim.
Passou muito rápido. Nossa, mas muito. porque assim, foi muito legal, porque na trilha mesmo, como eu disse no primeiro episódio, a gente fala dos 4 P's e dos 4 C's. Legal. Então, olha que bacana trazer. Então, ficar realmente antenado nisso, que isso mudou. Então, o que você está fazendo para realmente se comunicar, a forma que você se comunica, todo o seu exemplo de uma loja, né, menor, né? Mas o quanto você consegue pôr todas essas coisas em prática, todas as coisas que a gente tem que levar em consideração, então, foram abordadas aqui. Então, a economia, como ele disse, a parte política, que você é uma dor da nossa sociedade e a gente tem que entender quem é essa pessoa que a gente está recebendo na loja, quais são as condições, às vezes, que ela tem de chegar nessa própria loja. Porque, assim, a gente tem essa política toda que está acontecendo, o preço das coisas, esse manejo que está sendo, você fica ali refém, né? Porque você fala, poxa, eu tenho que garantir a minha margem saudável, mas ao mesmo tempo eu tenho esse apertamento do governo em relação a margens, como a gente falou da carne, né, foi muito citada aqui, enfim, 1000 outros produtos. A gente tem o perfil do próprio funcionário e do cliente, então essa loja lá dentro, quem atende essa pessoa? Então é o público jovem com o público jovem, é o mais velho com o mais velho, ou às vezes não. A gente teve outros episódios falando assim, como é dinâmico, hoje em dia a gente tem todas as gerações trabalhando juntas. Então acho que é a primeira vez na história que isso acontece, de que a pessoa de 20 está trabalhando junto com a pessoa de 50, e trabalhando. Não é que o de 50 era o CEO que você não acessava, né? Que quando eu estava no mercado de trabalho mais nova, o de 50 era conselheiro, diretor, presidente, eu não via, não sabia nem quem era, não sabia o nome. Hoje não, hoje você trabalha ali do lado na mesma mesa. Então, quanto isso de fato é rico para a nossa sociedade, para a nossa economia. Então, a gente falou realmente desses temas todos durante essa trilha, que foi muito rica. Eu espero que todo mundo assista, gosta, compartilhe, porque a gente fez com muito carinho mesmo, para vocês, né, varejistas, conseguirem ter mais insumos para garantir o sucesso, né? Isso, sair da caixa. A gente falou muito de RH, então a gente vai ter esse episódio, né, falando sobre como manter esse talento, como cultivar uma liderança. Então a gente conseguiu fazer todos esses links, digamos assim, de como que a gente, como varejo, tem essa responsabilidade perante a sociedade. Então, como varejo mesmo, então é como você falou, é a minha loja, foi do meu pai, sim, é a minha família, é o meu legado, mas também como isso contribui para a sociedade. É um fator social de você poder abastecer toda aquela população ao redor da loja, né? O fator também social de empregabilidade, de você abrir para o mercado, para as pessoas que estão inserindo no mercado de trabalho agora, os jovens aprendizes, os estagiários. Isso foi um ponto positivo da pandemia, sabia? Assim, eu sei que a pandemia ela traz bastante coisa negativa, obviamente, mas muitas pessoas elas não tinham a dimensão do papel social que um supermercado representa para a sociedade. Uau, muito bom isso. E quando todos os negócios ficaram fechados e muita gente ficou lá no risco, né, lá na linha de frente, como era importante o supermercado. E eu acho que talvez nem nós, como supermercadistas, eu falo por mim, tá? Sabíamos isso. Eu tinha a noção do tamanho da minha responsabilidade com a minha comunidade. O como era importante, e, enfim, cumprir ali as expectativas do pessoal. Isso é bom, cara, porque, de novo, no mundo hoje tão globalizado, que facilmente as pessoas te trocam por nada, você pega ali esses aplicativos de comida, você tem 580 opções, se olha uma coisinha na foto que não gostou, não, esse restaurante não presta. Então, e assim, é engraçado, você vai no Tinder, por exemplo, eu não usei, mas eu sei como funciona. Não. Conceito é o mesmo. Dessa forma. Não, esse aqui tem olho verde, não tem olho azul, que eu não gosto. Não, mas esse aqui, o nariz não é do jeito. E aí você vai lá. Então, facilmente, a sociedade ela tá aprendendo muito rápido sobre o descarte, né? Então, é um jogo de quem erra menos ganha. Entende? Então, acho que essa questão de gerações, se você souber trabalhar muito bem com essa polaridade de pessoas, eu acho que você tende a ter um sucesso muito grande. Mostrar valor, né? Para cada uma dessas gerações. Mostrar o valor do seu negócio. Por que é tão difícil trocar? Porque você tem que comprar comigo e não ali, olha, sem ele perceber, entendeu? Eu gosto de comprar ali, porque assim... Porque produto por produto, cara, o Omo na minha loja, na sua loja... Coca-Cola, não tipo... que vai mudar, do sexto, é o valor, é o custo, é o valor daquele produto, não só o valor que está na etiqueta, mas o que ele te traz agregado àquele produto ali.
de estar próximo da minha casa, de me entregar rápido, ou de ter um acesso muito fácil, eu posso pegar, pagar num self-checkout e ir embora. Então isso faz todo sentido. Agora, você estava falando sobre a essencialidade do nosso setor. Ela foi reconhecida em 2018 pelo presidente Michel Temer. Ele inseriu isso numa lei de 1940, que inseria alguns setores no que era essencial, como hospitais, enfim. E o supermercado entrou em 2018, antes de pandemia. E quando entrou a pandemia, a gente conseguiu entender muito bem. Mas aí se firmou, né? Até então, aquilo que ele falou, você tinha uma ideia, mas não era... Sim, então, mas aí em 2020, quando entrou a pandemia, além da gente poder abastecer a população, o que vinha de gente pedir emprego, porque todo mundo ficou desempregado. A maioria das empresas dispensaram as pessoas. Então, um outro fator social disso foi poder empregar essas pessoas que estavam no mercado. E foi um momento que a gente conseguiu trazer pessoas muito boas, né, que estavam disponíveis ali no mercado. E eu acho assim, eu estava na NRF esse ano, o grande tema da NRF esse ano foi inteligência artificial. Eu sei que não é a proposta do nosso podcast aqui, mas a inteligência artificial, na minha opinião, ela vai dar uma bagunçada no mercado, ela vai vir de frente com, principalmente para as vagas administrativas, o que, na minha opinião pessoal, a inteligência artificial ela vai ajudar os supermercados. Porque ela vai suprir o papel administrativo em diversas áreas, essas pessoas elas vão ter que ir para algum lugar. E, na minha opinião, vai ter o efeito pandemia e elas vão acabar vindo para o varejo. E aí, qual que é o grande ponto? Na minha opinião, os donos de supermercado eles vão ter outro desafio, que é saber lidar com essa questão de geração e saber lidar com pessoas de capacidade intelectual, capacidades cognitivas diferentes. Ou seja, vai bagunçar ainda mais o jogo. Então, na minha opinião pessoal, o que está acontecendo agora, esse desafio de gerações, é só um aquecimento, né, do que há de vir. Vamos fazer um corte para uma previsão aqui, porque a gente pretende ter uma trilha, no segundo semestre só sobre tecnologia. Quem sabe a gente faz de novo para falar Mas você de falou, tecnologia. Eu sinto essa questão da IA realmente em processos. É aquilo que você falou, eu acho. Por exemplo, precificação com etiqueta eletrônica. Cara, a precificação ela vai ser inteligente. Eu vejo já uma corrida de muitas software houses já trabalhando com inteligência artificial para ela fazer todo esse processo. Função do CPD, por exemplo, entrada de notas, que é uma coisa meio que operacional. Automático. Vai ser inteligência artificial, acho que os processos, acho que muita coisa do departamento comercial vai começar. Os próprios software houses vão começar a te dar listas de relatórios automatizados baseados na sua necessidade. Exato. Só que qual que é o grande ponto? A IA ela vai atacar, eu acho que primeiro essa parte assim, de indústrias, né, de multinacionais, ela vai ceifar primeiro o lado de lá. E aí essas pessoas vão vir. Eu acho que não, Rafa. Você acha que não? Eu acho que não. Porque a partir do momento que a gente tem dentro das nossas empresas já essa geração mais avançada, por mais que eles estejam exercendo função de empacotador, repositor, eles já estão antenados nisso. Então, a partir do momento que ele tem uma oportunidade de conversar com um gestor daquela área ali, ele fala, poxa, isso aqui dá para fazer com IA. Porque IA não é uma coisa de amanhã. IA é uma coisa do presente. Sim. IA já está aqui. Então, a partir do momento que os gestores começaram a entender que trocar informação, trocar uma ideia com aqueles Gen Zs que já estão dentro da loja, é um momento de ganhar muita coisa ali. E acho que já dá para começar a aplicar algumas coisas. Corte, vamos ver quem acerta, viu? É isso aí. A previsão. Vamos deixar o bolão aqui. Aí a gente vai fazer uma enquete depois lá no Portal do Super Varejo, nas redes sociais, vamos ver quem leva. Eu quero pegar esse gancho que a gente falou, e assim, como também a própria Super Varejo, a gente tem o site, a gente tem o canal do WhatsApp, a gente tem ainda a revista física, então a gente também usa a nossa própria plataforma, que é o Hub justamente de comunicação, para poder atingir ainda todos esses públicos. Como você falou, o supermercado ainda usa o Facebook, né? Gosta de um tabloide. Então a gente tem, né, as nossas pesquisas com dados para poder munir o supermercadista como se fosse, a IA por enquanto, deixa eu olhar ali como que eu faço o meu mix, como que eu me apoio em dados. Deixa eu ver uma notícia aqui rápida em tempo real no meu WhatsApp para eu poder compartilhar, para eu poder ver o que está acontecendo em tempo real. Acessar um site e assistir até esse episódio vai estar lá disponível no nosso site. Então, como que a gente usa de fato essa pluralidade, como você disse, um dos Cs mais, para mim, é o mais importante, a comunicação, que se ela é mal feita ou mal utilizada,
você tem isso de um revés muito negativo para você. Então, quantos são cancelados por aí, por às vezes uma coisa que fala, uma postura. Então, quanto a comunicação de fato é importante. Então, para além do como você faz, é aonde você faz, com quem você está falando. Então, esse, como você falou, o público gosta de Facebook, vamos no Facebook. O público gosta de mensaginha todo dia em imagem e texto, vamos fazer isso. Então, daqui a pouco, até a sua inteligência artificial, ela vai ser encarregada de montar esse mix e mandar ali todo dia. Você não precisa ter uma pessoa fazendo isso. Essa outra pessoa, que de repente é essa geração mais nova que a gente falou que hoje não está se achando, vai ser essa que vai ficar, porque ela vai falar, poxa, aqui eu tenho espaço para criar algo novo. Entendeu? Então a gente vai chegar nesse lugar, eu também acredito. A gente vai ter uma trilha, a gente pretende fazer uma trilha só de tecnologia no segundo semestre. Aguardem, nos aguardem. Então a gente pode linkar depois do episódio e falar: lembra que o Rafael previu isso lá atrás? E assim como você, ou a gente falando sobre IA, quando a IA não é uma coisa nova, né, gente? IA já, Exato, né? ela tem. Eu acho que o pânico se instalou em muitos setores e muitas áreas. A gente tem que realmente ficar atento aí, mas as mudanças já estão aí, aquilo que você falou, já está aí já. A gente não tem que entrar em pânico, a gente tem que entender e entender que já faz parte e usar a nosso favor. Mas né? você sabia, por exemplo, eu estava no evento da Abras ontem, né? Eles inclusive trouxeram alguns insights. Da mesma forma que existe uma super procura por inteligência artificial, existe uma super procura pela parte da humanização. Verdade, a gente tem esses dois. Então, olha, tá vendo como esse mundo tá tão antagônico agora? Então, como nossa pauta aqui, 20 menos e 60 mais, e IA e atendimento físico. Então, é exatamente, eu considero a minha geração essa, né? Então, eu sou uma geração que escrevia carta, né? Que era tudo à mão e tal. Nós acompanhamos, e que eu peguei essa... a mudança para digitalização de tudo. Então, eu gosto dos dois. Eu gosto de um self-checkout, mas às vezes eu gosto de perguntar para o açougueiro, só nós vimos. Qual é o melhor pedaço de carne que você tem aí? Achei muito bom. No começo do podcast a gente estava falando sobre liderança, sobre qual é o ponto de partida. Eu falei sobre a parte comportamental. Um dos maiores problemas hoje na área de supermercado e varejo é a questão da resistência à mudança. Entendeu? Então, depois de tudo que a gente conversou hoje, você entende como, às vezes você tem um líder, um colaborador encarregado, ou você ser até o próprio proprietário da loja, e você ser uma pessoa altamente resistente à mudança. Eu sempre fiz assim. Não, há 10 anos a gente faz desse jeito. O meu pai fazia assim. Não tem por que mudar. Né? Você entende como isso atrapalha? Então, eu sempre falo, pessoas bem desenvolvidas na parte comportamental, que têm o senso crítico apurado, que estão abertas, que entendem que o autoconhecimento é um processo que não pode parar, elas vão ter vantagem competitiva nos próximos anos. E as empresas podem fazer isso, né, gente, sem perder a cultura, né? Acho que tudo isso que você falou. Sim. Eu acho que existe existe aquele, assim, dá para você manter uma cultura de uma empresa, de uma companhia familiar, os valores. Então, a cultura são os valores, são os princípios. Isso não muda. Isso é revogável. Não é que você tem que fazer igual. Eu acho que você pode tentar fazer a gente vai ter coisas novas. Até porque sem perder a cultura. Você precisa treinar isso muito forte no dia a dia, porque, por exemplo, a galera do primeiro emprego, muitas vezes eles não tiveram a oportunidade de ter contato com questão comportamentais e valores mais fortes. Com o mundo externo. E contrapartida, por exemplo, a galera mais madura, eles têm uma ideia fixada de cultura e valor que às vezes acaba sendo imutável. Então é um trabalho que precisa ser feito da parte dos supermercados, né? Eu sei que tem muito RH que está assistindo aí que faz esse trabalho, e parabenizo vocês também por isso. E é isso? Acredito que sim. Porque... Senão a gente fica aqui, o episódio é riquíssimo. A gente, assim, foi um prazer recebê-los. Foi melhor do que eu esperava e imaginava. Foi muito bom. É bom que a gente tem assunto para vários outros podcasts. Passa assim, ó. Passa muito rápido. Assim, ó. Esse foi o 4º episódio da trilha. Então, como eu disse, né, ao longo do episódio, tivemos cada um de um tema. Então, recebemos aqui o Rafael e o Álvaro. Acompanhem a gente, esse episódio vai ao ar toda quarta-feira às 6 da tarde, sai lá. Então, depois vejam, sai principalmente no site da Super Varejo, a gente posta lá. Então, a gente também vai disponibilizar, né, no WhatsApp interno nosso para mandar lá no nosso canal. E é isso, vamos se despedir? E eu quero agradecer a vocês, tá, pela presença. Foi uma conversa incrível.
Quando sair, nos siga, nos compartilhe, Exato. nos acompanhe, você que está em casa, e aí dá um recadinho aí, o pessoal que está em casa lá. Se despedem. Muito bem. Pessoal, muito prazer. Foi muito bom ter feito esse podcast com vocês, meninas, Álvaro. Passou muito rápido. Espero que vocês tenham gostado, que vocês coloquem em prática essas ideias. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade de ajuda, entre em contato comigo, com o Álvaro. Somos pessoas acessíveis, com as meninas aqui também. A Super Varejo, ela é uma plataforma repleta de conteúdos aplicáveis, diretos, práticos. Eu acho que aqui é um ambiente seguro para todo dono de supermercado, né, que busca realizar mudanças e muitas vezes fica, será que eu estou indo no caminho certo? Né? Então isso tudo é fantástico, esse projeto que estão fazendo, parabéns. Treinem líderes, desenvolvam pessoas, entendam para atender, que vocês vão se destacar. Pode deixar o contato da sua... Nas minhas redes sociais eu tô Rafael Haddad 1 e no YouTube meu canal é Rafael Haddad. Não tem nada a ver com o ministro, não. Não, cara. O quanto ele escuta isso? Se vier cada vez um Pix, né? A pergunta é um Pix. Não tenho nada a ver com política. Não vou me abster dos comentários aqui. Nasci no varejo, né, Rafael? Eu sou o Haddad do varejo. É isso aí. E eu quero agradecer a oportunidade, Ju e Dani, de estar aqui junto com o Rafa, podendo dividir um pouco aí do que a gente sabe e aprendendo muito aqui com vocês. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, também minha rede social no Instagram é @Álvaro T. Silveira. Não sei se dá para colocar. Dá, aí. depois a gente coloca assim no texto para direcionar. Então, E quem passar lá em Carapicuíba, vai lá, né? Barueri. Barueri. Perto, do lado. Barueri, vai lá na loja, né? Alvorada Supermercado em Barueri. Alvorada, muito bem. Foi ótimo, gente. Foi. Muito obrigada. Então, acompanhe a gente por aqui. Até.